TV São Judas. No contexto da palavra de hoje, nós percebemos que de fato a nossa humanidade ela é frágil. Em que sentido? Nós temos a capacidade de experimentar a graça de Deus, de nos inspirar nesta mesma graça, e ao mesmo tempo, no contexto da nossa fragilidade e humanidade, também experimentamos o pecado. Os dois movimentos de Pedro. Jesus pergunta para os discípulos quem os homens dizem que ele é. Cada discípulo vai respondendo. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista e que é Jeremias, enfim. E vós, quem dizeis que eu sou? Porque para o discípulo tinha que ser bem claro quem era Jesus. Como eu vou anunciar aquele que eu não conheço? Como eu vou falar sobre aquele que eu não sei quem é? E os discípulos tinham esse papel, essa tarefa de anunciar, de partir em missão, de falar sobre o nome de Jesus, e para isso eles tinham que ter uma clareza de fé. E de fato, Pedro deu uma resposta inspiradora, uma resposta que veio de Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, certo, eu sou verdadeiramente o Filho do Deus vivo. E disse, preparou os apóstolos para isso e tudo mais. E no momento quando ele começou a revelar que, sendo o Messias, o Filho de Deus vivo, ele iria passar por perseguições pela parte dos anciãos, dos mestres da lei, dos doutores, Pedro já ficou chateado. Pedro queria ter Jesus bem perto, de certa maneira só para o grupo dos discípulos, e que ele não sofresse coisa alguma, como se aquele que fosse seguir Jesus, aquele que fosse anunciar e partir em missão, não iria passar por nenhuma dificuldade. E aí Jesus repreende Pedro, e fala até com firmeza, afasta-se de mim, Satanás. O que nesse momento cresceu em Pedro? O que cresceu em Pedro foi justamente as suas vontades, as suas necessidades. Não pode acontecer isso contigo, você sempre vai ficar conosco aqui, nada de mal vai te acontecer, é até bom que você não saia perto de nós, é como se ele dissesse isso. Mas Jesus sabia da missão que ele tinha que percorrer, do anúncio que ele tinha que realizar em relação ao reino de Deus, em relação às vontades de Deus Pai. E a vontade de Pedro foi uma vontade meio egoísta, ou muito egoísta. Ele queria até desenhar o roteiro de vida de Jesus, e até falou em nome de Deus, que Deus não permita que nada disso te aconteça. A chamada de atenção de Jesus a Pedro, serviu para todos os discípulos para dizer o quê? Olha, quando vocês estiverem em missão, quando vocês estiverem anunciando a palavra de Deus, quando vocês estiverem falando do meu nome, vocês serão perseguidos, vocês terão sofrimentos, vocês passarão por desafios. E isso é como que inevitável, porque existem forças que querem negar a ação de Deus, e quando você promove a ação de Deus e fala do bem, vocês serão perseguidos. Se o Filho de Deus, o Messias, foi perseguido, quem dirá vocês também? Ou seja, estava se solidificando ali a maturidade dos discípulos de Jesus, para perceber que sofrer não significa estar fora de Deus. Sofrer também é critério de missão, é o esforço de cada dia, é a luta que a gente tem. E trazendo para a nossa realidade, nós devemos perceber que o nosso sofrimento em Deus tem um sentido. Não é um sofrimento vazio, um sofrimento qualquer. Então quer dizer que a gente tem que sofrer doidado? Não é isso. Vez e outra, pelo compromisso que a gente tem, pelo testemunho de fé, a gente sofre. A gente sofre. Mas esse sofrimento, quando nós temos a capacidade de discernir ele diante da missão que a gente faz, que a gente executa, a gente passa a entender o sofrimento de um jeito diferente. Vejam só o sofrimento de Cristo. Quem olha sem conhecer nada, imagina tudo quanto é coisa. Mas nós sabemos o que passou ali, qual que é o sentido daquela entrega, daquele sofrimento. E isso ficou claro também na palavra de Jesus. Jesus não era o Messias glorioso como todo mundo perguntou e queria que fosse. Ele virá nos seus carros e cavalos com os seus exércitos. Não, Jesus foi um homem simples. Um homem simples que falou com muita simplicidade sobre um mistério grandioso. E por isso muitos não entenderam. Por isso muitos não o alcançaram.
Em toda a sua profundidade e ao mesmo tempo simplicidade, Jesus alcançava o coração das pessoas. E os discípulos tiveram que viver esse processo para entender essa dinâmica do reino de Deus. Jesus veio como rei? Veio como rei. Ele era o Messias? É o Messias. O Filho de Deus? O Filho de Deus. Mas veio na simplicidade, rompendo com uma lógica que muitas vezes a gente partilha. Não, se é Deus tem que ser o poderoso, tem que ser o forte, tem que ser o rico, tem que ser o... Não. E Deus mostra algo diferente. Mostra o Filho na simplicidade, desde o nascimento, nos momentos em sua vida terrena. E até os discípulos internalizarem isso demorou. E nós também demoramos para entender o gesto, o sacrifício de Cristo, para entender o sofrimento muitas vezes. Nós demoramos, nós somos assim morosos. E com a palavra de Deus de hoje a gente aprende que de fato nós somos inspirados por Deus a entender o seu mistério. E muitas vezes o pecado que habita também em nós quer romper com esse mistério. Foi o movimento de Pedro. Ao mesmo tempo que ele teve uma inspiração e disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, já veio aquela vontade, aquela vaidade nele de falar: não, que Deus te previna de tudo isso. E aí Jesus colocou Pedro no lugar dele, para ele entender: olha, cuide com essas vontades, essas vaidades que não vêm de Deus, veio das suas próprias vontades, da sua humanidade, da sua fraqueza. E assim nós aprendemos também. Nós vivemos assim, à frente, atrás, porque muitas vezes a gente se desdobra em Deus e ao mesmo tempo a gente cede para o pecado. É o esforço da nossa conversão cotidiana, é o esforço de escutar mais, ter mais sensibilidade pela palavra de Deus e viver de fato o sacramento que nós recebemos, viver a reconciliação, viver o perdão verdadeiro e a presença de Jesus no sacramento em cada um de nós. Faça a sua experiência e também responda a pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Se a gente não sabe bem quem é Jesus, tão pouco nós iremos falar dele, tão pouco nós iremos testemunhar e tão pouco nós iremos caminhar com ele. Jesus, ele é o nosso Salvador, é o Filho de Deus, e é ele que caminha conosco todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Colocando o nosso coração em Deus, nessa certeza de que